Olha só, preparando aí, preparando. Cadê a outra? Coloca aqui a outra borrachinha aqui para segurar. Prender aqui. Pronto. Aí ficou aqui, bom. Olha aí, estamos aí. Agora sim. Levanta isso aqui, cara. É isso mesmo, mano. Olha aí, estamos preparando aí, cara. A tecnologia aqui, cara, não tá fácil não, viu? Olha só. Coloca lá, não, aqui em cima um pouquinho, para ver como é que fica aí. E agora? Ficou muito alto? Ficou muito alto. Diminui aqui. Diminui aqui, ó. Esse. Diminui o outro. Ah, tava bom ali, ó. Tava bom. Tava bom, viu? Agora sim melhorou a posição. Não tem como ajeitar aqui, não? Pode girar aqui, pode. Isso. Tá filmando onde? Tô aqui. Tô aqui. Que isso? Assim. E agora? E agora? E aí? Aí sim, né? Estamos aqui para fazer uma live sobre física quântica. Olha aí, Renan colaborando aqui. E agora sim, né? Estamos ao vivo no Face. Vamos lá, quem é o primeiro a entrar aí? Quem foi o primeiro a entrar aí? Foi Severino Pacheco. Severina Pacheco. É minha prima. Quem mais lá? O Anselmo Nelton, olha aí. O Dia Mundial da Física foi comemorado ontem com diversas lives organizadas pelo IF, o UFC, o FRN, CBPF, 70 instituições participando ontem com lives ao vivo, comemorando o Dia Mundial da Física, o Dia Internacional da Física. E hoje estamos aqui para falar de física quântica, né? Vamos falar um pouquinho da filosofia da física quântica, da mecânica quântica, depois mostrar algumas equações. Não dá para falar em física sem mostrar a equação, né? E o objetivo aqui é, como a gente sabe que nessa live tem alunos que não estudaram ainda, alunos que não entraram na universidade, então é mais no nível de ensino médio, eu diria mecânica quântica no ensino médio, o que não tem sido ensinado, já deveria ter sido ensinado há muito tempo, porque a mecânica quântica começou há muito tempo e os alunos estão saindo das escolas do ensino médio sem saber mecânica quântica. Alguns vão para a engenharia, também saem sem saber mecânica quântica. Somente quem está em física e química vê um pouco. Química vê um pouco. Em física vê mais, né? Se for licenciatura, vê menos. Se for bacharelado em física, vê mais. A mecânica quântica, a mecânica que governa o mundo invisível. Ao invés de você usar agora as leis de Newton para descrever o movimento dessas partículas invisíveis, você vai usar a teoria quântica. A mecânica quântica é uma teoria mais geral do que a teoria newtoniana. Então, quando você determina exatamente a posição de um carro, num dado instante tempo t, a posição depende do tempo. Digamos, x de t.
você determina também exatamente a velocidade e a aceleração. É assim, usando as equações da cinemática de Galileu e depois Newton, sendo quando foi aplicada para o mundo invisível, não deu resultado satisfatório com a teoria. A comunidade científica era muito pequena e tudo que se fazia na física tinha que estar de acordo com Newton. Newton formulou as leis do movimento em 1667. Galileu morreu antes, né? 1642, nasceu Newton. E juntou a cinemática de Galileu, estudando, ele chegou à conclusão que lá não tinha ainda a causa do movimento. Ele introduziu a causa do movimento. Galileu estudou o movimento sem se preocupar com as causas. É a cinemática. As grandezas cinemáticas é posição, velocidade e aceleração. E Newton introduziu a força. Como relacionar a força com a aceleração? É a segunda lei de Newton. Muito importante. Força é a variação do momento linear no tempo. ΔP por ΔT. Sendo que ΔP é a massa vezes velocidade. A massa constante, quando é a maioria dos problemas que você estuda nas escolas do ensino médio e também quando chega na universidade, na engenharia, a massa é constante. Então você tira a massa e fica massa vezes variação da velocidade pelo tempo. Variação da velocidade pelo tempo é a aceleração. Então a segunda lei de Newton, de um modo geral, é a variação do momento linear pelo tempo. Se a massa é constante, o momento é massa vezes velocidade, então vai ficar massa vezes variação da velocidade no tempo, sendo a aceleração. A aceleração que você determina exatamente, num dado instante de tempo t, a posição, a aceleração e a força. Força é massa vezes aceleração. Aceleração, portanto, é a força dividido pela massa. Ficou muito simples, né? Por exemplo, a força-peso. A força-peso, o corpo caindo, ele cai com a aceleração da gravidade. Digamos, aqui o apagador vai cair. Aqui o apagador, ele desce com a aceleração da gravidade constante. É o G próximo da superfície da Terra, não varia. É 9,8 metros por segundo quadrado. Multiplicado pela massa, é a força-peso, a força gravitacional. Sendo a massa constante. Funcionou muito bem. 300 anos depois, a engenharia civil utiliza ainda hoje para determinar a tensão nas vigas. Usa as leis de Newton. São 3 leis, né? A primeira lei é a lei da inércia, que o corpo está parado ou em movimento, a não ser que atue uma força sobre ele. O apagador está parado ou está em movimento? Em relação a você, está parado. É? Não. Está em movimento. Mudou a posição? Está em movimento. Em relação à mão, muda? Não muda a posição. A distância em relação à mão não muda. Então ele está em repouso em relação à mão. Quando foi aplicado as leis de Newton para o movimento invisível, por exemplo, de um elétron, não deu resultado satisfatório com a experiência. E foi necessário formular uma outra teoria. E aí vem a historinha do mundo quântico, começou com Thomson no final do século XIX, quando ele descobriu que o Dalton estava errado. O Dalton disse no início do século XIX que a menor porção da matéria era o quê? A menor porção da matéria era o átomo, né? O átomo que tem esse significado, uma palavra grega que significa indivisível. Sendo que o Thomson descobriu que ele estava errado. Tinha as partículas menores dentro do átomo, os elétrons com carga negativa. E como Thomson, para justificar que o modelo está neutro do ponto de vista da eletricidade, a carga positiva está espalhada, ou seja, as partículas com carga positiva também estão espalhadas em todo o volume do átomo. Esse foi o modelo de Thomson. Na virada do século, em 1911,
Rutherford e a equipe mostrou que o Thomson estava errado. É assim a ciência. Uma verdade hoje pode não ser amanhã. E o Rutherford com partículas alfas, são partículas que têm no seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, bombardeando, ele viu que o núcleo desviava essas partículas alfa. E se desviava é porque o núcleo estava carregado positivamente. Portanto, está aí, né? O núcleo do átomo está com cargas positivas. Thomson dizia que o átomo tinha partícula negativa, onde tem um negativo tinha uma positiva, para ficar nula, né? No estado neutro. Na verdade, o Rutherford descobriu que os prótons, as cargas positivas, estão no núcleo. Isso em 1911. Em 1919 ele descobriu essas partículas são os prótons. Em 1932, Chadwick descobriu que dentro do núcleo também tem nêutron. E aí ficou assim, né? Nêutron e próton formam o núcleo. Núcleo com o elétron na eletrosfera forma o átomo. E até aí, né, estava a expectativa muito grande, desde o início do século, quando surgiu a radiação do corpo negro. Como explicar a radiação do corpo negro? A radiação do corpo negro. O que é um corpo negro? É aquele corpo que absorve toda a luz que incide sobre ele. Ele absorve. Então, você pega uma cavidade, pinta, faz um buraco lá, deixa tudo preto, e o preto absorve a luz. Então, o Planck, para explicar a emissão, a absorção dessa radiação, ele teve que supor, ele adotou uma hipótese de que a radiação, a luz, era pacotes, ela era absorvida em pacotes de energia. Era absorvida. E o efeito fotoelétrico, em 1905, quando a luz incidia no átomo, numa superfície metálica, né? Onde tem os elétrons na superfície, a luz arrancava elétrons. Mas como é que é isso se a onda não pode transportar a matéria? A gente aprendeu em 1865, Maxwell mostrou a unificação da eletricidade e magnetismo, uma só teoria. Esse é o objetivo da ciência, simplificar as teorias. Então, onde tem um campo elétrico variando no tempo, se produz campo magnético, e onde tem um campo magnético variando no tempo, se produz o campo elétrico, ambos satisfazendo uma equação de onda, com a velocidade da luz sendo, no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, ele deduziu, ele mostrou que a luz era uma onda. Mas até aí, ainda não estava sendo bem aceito sua teoria. Só no final do século XIX, que o Hertz mediu as ondas de rádio pela primeira vez. Em homenagem a ele, a frequência tem unidade de Hertz. E isso é o mundo ainda sem mecânica quântica. A mecânica quântica é na virada do século. Portanto, é física moderna. O que é física clássica? Tudo que existe na ciência até 1900. De 1900 para frente, a relatividade, a mecânica quântica, aí é física moderna. Então, estamos falando da mecânica quântica, que substituiu as leis de Newton. As leis de Newton. Então, vamos lá. Agora entrou aí. Não entrou. Quem mais aí? O Igor. Igor tá aí, o Igor. Valeu. Então, tem o Augusto também acompanhando, a Severina Pacheco, a mãe do Vinícius, meu primo, estudante de computação, ciência da computação, está aqui segurando aí o celular para a gente registrar esse momento da ciência em comemoração ao Dia Internacional da Física, que foi ontem com diversas lives, né? Está no blog Ciências e Educação, e aqui a gente está falando da mecânica quântica. A mecânica quântica que descreve aquilo que você não vê, o mundo invisível. Então, as leis de Newton não funcionou mais. Quando se aplicava para determinar a velocidade de um elétron, não dava um resultado satisfatório com a experiência. Mas se você faz uma análise fria da situação, quando o Newton formulou sua teoria, ele formulou para o mundo visível.
ele formulou para o corpo em movimento. Ele colocou no plano inclinado, colocou numa molinha, puxou a molinha, ficou oscilando. E assim ele chegou à conclusão que o produto da massa vezes a aceleração era a força atuando, a força resultante que atuava. E ficou até hoje, né, a mecânica. Então, mas o que fazer com as leis de Newton? Jogar fora? Não. Jogar fora não. É verificar se é aplicável. Então existe o limite de aplicabilidade da mecânica clássica. Qual o limite? Você compara a velocidade do fenômeno que você está estudando. Se é uma velocidade menor do que a velocidade da luz do vácuo, então você pode aplicar. Vamos lá. Como é essa velocidade da luz no vácuo? 300 mil quilômetros por segundo. Que velocidade, não? Em um segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Realmente é uma velocidade incrível, né? É fantástico, realmente. E quantas vezes você vai no Rio de Janeiro e volta em um segundo, se for na velocidade da luz? Então aí é necessário comparar também a massa. Se a massa é muito maior do que a massa do elétron, então você também pode aplicar as leis de Newton. Sendo que no mundo invisível, o movimento dos elétrons, dos átomos, das moléculas, dos prótons, você usa a mecânica quântica. A gente vai mostrar a equação da mecânica quântica para vocês. E antes, vamos entender. A radiação do corpo negro, foi necessário supor que a energia era Hν. Ni é a frequência, H é uma constante, chamada constante de Planck. Tem um valor bem pequeno, 6,26 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Um valor muito pequeno. E o que acontece com o efeito fotoelétrico? A luz, que é uma onda, arrancando elétron. Mas se a gente aprendeu que onda não transporta matéria, é fácil de ver. Você pega uma corda, dá um impulso nela, ela vai, volta. Se você colocar aqui um objeto, vai ficar subindo e descendo sem sair do lugar. Então, onda não transporta matéria. Você está na praia, de repente passa o barco lá na frente, né? A onda vem até você com muita energia, mas o barco fica lá. Então é isso, a onda não transporta matéria. E a mecânica quântica, na descrição de Schrödinger, é uma teoria ondulatória. Então aí vem a questão anterior. O de Broglie supôs, assim como a luz se comporta como partícula e às vezes como onda, é a dualidade onda-partícula, pode ocorrer do elétron ou uma partícula de massa se comportar como uma onda. E qual é a distinção entre onda e partícula? São as duas propriedades: interferência e difração. Então, duas ondas quando se encontram, resultam em outra onda. Aí a interferência é construtiva. Mas se tiver em fases opostas, vai aniquilar e desaparece. A propriedade de difração é contornar o objeto. A onda contorna o objeto. Então alguém fala lá fora, a gente escuta, porque ela vem contornando o objeto. O som é uma onda. É uma onda que precisa de um meio para se propagar. Diferente da luz. A luz se propaga no vácuo. Aí entrou o meu amigo Zé Mário, é o Lula, até o Lula ele bota no nome dele, tá vendo aí? É ex-professor de matemática, é isso aí, Zé Mário. E tá aí a Josi Monteiro também aí, acompanhando aí essa aula de física quântica aqui, improvisada, né? Comemorando o Dia Internacional da Física, ontem com diversas lives de física sobre astronomia. Começou com o professor Renan falando de observação na astronomia, os avanços dos laboratórios. Teve diversas lives durante o dia e foi até a noite. E agora a gente fazendo essa live sobre a mecânica quântica que governa o mundo invisível, o mundo dos elétrons, dos prótons, dos átomos. Portanto, como é que ficou o modelo? O modelo de Thomson está errado. Dizia que o elétron e o próton estavam em todo o volume do átomo.
Rutherford mostrou que o próton está no interior do átomo, no caroço do átomo, fazendo experiência com partícula alfa, que tem 2 prótons, 2 nêutrons, desviava do núcleo. Então, o núcleo estava carregado positivo. Ele chegou a essa conclusão. O modelo de Thomson caiu. É assim a ciência. A verdade de hoje pode não ser amanhã. E a mecânica quântica avançou, né, com o de Broglie, quando ele fez a proposta da partícula se comportar como uma onda. Não é qualquer partícula. O elétron se comporta como uma onda. E aí veio a pergunta, qual é a equação da onda? Teve o efeito fotoelétrico, é importante registrar que deu o prêmio Nobel da Física para Albert Einstein. Hoje todo mundo tem seu celular, né? Usa uma célula fotoelétrica, né? Hoje tem uma aplicação enorme, mas é assim a física básica, a ciência no início não tem muito valor, né, para alguns, né? E depois vem a importância, né? O efeito fotoelétrico explicado por Einstein. A luz incidia numa superfície de metal e arrancava elétrons. Não é qualquer luz, uma luz ultravioleta, por exemplo. Tem uma frequência, depende da frequência. Então ele conseguiu explicar, ele falou que pensou 99 vezes e não conseguiu a solução. E depois ele veio na intuição. A luz deve ser composta de partículas. Então chega aqui um pacote de energia, uma partícula, que hoje se chama fóton, com energia maior do que a energia de ligação do elétron na superfície cristalina, e arranca o elétron. Então isso foi um sucesso. 1905. E resultou no Prêmio Nobel da Física de 1921. Albert Einstein, pai da física moderna, contribuindo, né? E teve mais em 1905. São 5 trabalhos fenomenais. Falei um do efeito fotoelétrico. O outro que todo mundo conhece, não é? Relatividade. Quando fala isso é relativo, é homenagem a Einstein. O alemão que teve que ir para os Estados Unidos, fugindo não por conta do vírus, né, mas para sobreviver de Hitler, que estava perseguindo os judeus. E o Einstein, quando chegou lá, ele contribuiu para a bomba atômica e se arrependeu e depois virou um pacifista, porque realmente é triste, né? Você desenvolver uma teoria que possa contribuir para a guerra, a destruição. Infelizmente, faz parte da ciência, né? A tecnologia que se usa hoje. E agora a gente está vivendo esse mundo e esse inimigo invisível aí, né? O coronavírus. O coronavírus, aí muitas pesquisas para descobrir qual medicamento. E a expectativa da população é chegar ao pico aqui no Brasil para começar a cair. Vai cair, vai chegar um momento, mas é assim com toda virose. É assim, ela espalha e chega um momento que vai cair. Agora, é bom ficar distante de quem já está contaminado. E quem a gente não sabe, né? Não sabe, não dá para saber. Aquelas pessoas identificadas aqui em Alagoa Grande, são 30, já estão no isolamento. Estão sendo bem tratadas. 3 já recuperados, graças a Deus. Voltando agora para a mecânica quântica, descrevendo o átomo, né? O átomo, então, é composto por elétrons na eletrosfera e prótons e nêutrons no núcleo. A carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, a gente chama de E. E a carga do elétron é menos E. E a carga do nêutron não tem carga. Sendo que o nêutron tem uma massa da ordem da massa do próton. O elétron é bem mais leve. Juntando tudo isso forma o átomo. Átomo com átomo forma molécula. E pode formar o sólido. Pode formar o gás. São os estados físicos da natureza. A mecânica quântica é uma teoria em aberto. Tem a proposta de Schrödinger, e a gente usa até hoje, no caso não relativista, quando a energia total é a energia cinética mais a energia potencial. A gente está no caso não relativista.
no caso relativista, tem que levar em conta a relatividade de Einstein. Vamos falar então mais um pouco sobre os trabalhos fenomenais de 2005. Desculpe, de 1905. De 1905, no início do século, quando Einstein estava trabalhando no escritório de patente, tinha bastante tempo para ler, e ele, muito curioso, ele chegou a formular a teoria da relatividade, a teoria do efeito fotoelétrico e mais 3. O movimento de zigue-zague no copo d'água, por exemplo. Quando você aumenta a temperatura, as moléculas se agitam. Esse movimento chamado movimento browniano foi explicado por ele. 3. O tamanho das moléculas. O tamanho das moléculas. Também por ele. E a famosa equação. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui foi Einstein. Einstein é igual a MC. Muitas camisas, né, aparecem lá. Certo? Então, totalizando 5 trabalhos fenomenais. Aqui, ó. Tem que mostrar de perto. Tá certo. Essa equação lá, ó. 1905. Coloca lá. Tirando a equação de Einstein, a gente volta para a mecânica quântica. E agora sim, né? Já na busca da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, aqui, ó, a gente tem a partícula e o campo. O campo com a onda. O campo, por exemplo, campo elétrico, satisfaz a equação de onda. O campo magnético satisfaz a equação de onda. Está aqui a onda. Dá para ver? Dá para ver aqui, certo? Você tem aqui, ó. Do ponto de vista clássico, sem mecânica quântica, a partícula é representada pelo ponto. MC aqui é mecânica clássica. Em mecânica quântica, você não consegue localizar a partícula. Os livros do ensino médio falam que o elétron está girando em torno do caroço do átomo, né? Mas na verdade ele está vibrando. E existe uma probabilidade de encontrar ele em algum lugar. E aqui é o campo também, ó. A vibração, né, do campo. Então a distribuição de probabilidade de encontrar o campo. Qual a definição? Na verdade aqui, a definição do campo. De campo. Então, aqui o campo é uma propriedade do espaço, certo? E o campo elétrico e o campo magnético satisfazem uma equação de onda. Portanto, são ondas se propagando no espaço, né? E para você verificar se tem um campo elétrico no ponto, você coloca um corpo carregado. Coloca um corpo carregado e se ele sofrer atração ou repulsão naquele ponto, a gente diz que existe um campo elétrico, mesmo que a fonte esteja distante. Vamos fazer a analogia com o campo gravitacional. Se eu soltar aqui a caneta, ela desce. Então a gente diz que tem um campo gravitacional, o G, que é a força peso dividido pela massa. E o campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga, Q, a gente diz Q, né? O valor da carga. Então, do ponto de vista clássico, então o E é uma grandeza funcional. O que é um funcional? É uma grandeza que depende da coordenada de posição, função de outra função. Então, o campo depende do X, do Y, do Z. E o X, Y e Z depende do tempo. Isso em mecânica clássica. Em mecânica quântica, o campo também é quantizado. E o Bohr, né? O modelo de Bohr, de 1913, ele explicando em 1913 que a energia de um nível do átomo é igual à energia final mais Hν. Está aqui, ó. Está ali pertinho. Ó. O Bohr. 1913. Olha lá. A diferença. A energia inicial é I, é igual a F, mais H cortado
no Hni. Esse H é a constante de Planck e unir a frequência. Portanto, em 1900, o Planck introduziu sua constante, como eu já falei, né? 6,26 vezes 10 a menos 34 Joule vezes erg. É bem pequena, tá vendo lá? Ó, bem pequena. Você pode transformar isso, tá em Joule vezes segundo. Você pode transformar isso em erg vezes segundo. Lembre-se, né? Que um Joule é 10 a 7 ergs. Então, 10 a 7 com 10 a menos 34 dá 10 elevado a menos 27. Erg vezes segundo. Depende do sistema que você está usando. Se é no SI, é esse valor, aproximadamente 6,3. Bem pequeno, o valor da constante H, que aparece em tudo agora em mecânica quântica. Então veja o que acontece aqui, o grande truque de Bohr, né? Supor. Ele imaginou, não tem explicação. Foi um chute que ele deu e deu certo. Ele imaginou o seguinte: você está numa escada, aqui ó, tem uma escada. Aí quer passar de um degrau para outro, você passa. Passar de 2 em 2 você consegue também passar. Mas você nunca vai pisar entre um degrau e outro. É assim que se comporta a mecânica quântica. Então isso aí realmente ele não resolveu nenhuma equação, ele deu esse chute e fez um sucesso. A química usa muito isso. E o de Broglie, em 1924, na sua tese de doutorado, fez essa suposição, que o comprimento de onda é a constante de Planck dividido por P, onde P é o momento linear, massa vezes velocidade. Então, veja bem, massa vezes velocidade. Se você pegar um grão de areia, bem pequeno, de 1 grama, então o H você não vai usar mais em 10 a menos 34, vai usar 10 a menos 27 ergs vezes segundo, tá? Em grama. Agora, se você for colocar em quilo, né? Uma massa em quilo, aí usa essa daqui, que é usada no SI, a unidade de energia no SI é Joule. Portanto, olha só, vai dar uma coisa muito pequena, porque o H já é pequeno, 10 a menos 34. Se eu colocar uma massa de 1 grama, então é muito pequeno. E por isso que a gente não consegue ver. Não consegue ver esse comprimento de onda. É muito pequeno. E na mecânica quântica, então a gente passa pela equação de Schrödinger. E a equação de Schrödinger é um postulado. E o que é isso? Postulado. É uma regra que você vai obedecer. Você vai obedecer. Diz que o P não é mais massa vezes velocidade. É menos IH cortado esse ddx ali. Olha só. Para quem está na universidade, significa derivada, né? Não vamos se preocupar com isso. Apenas dizer que esse P satisfaz essa álgebra. Olha só. A álgebra x com P é Px mais IH cortado. Ou seja, não comuta. Na mecânica clássica, XP é igual a Px. Você troca de ordem, não altera. Mecânica quântica altera. Aparece um IH cortado, olha aí. Não comuta, a gente disse que é diferente. Não, então, XP é diferente de Px. Ou seja, XP é Px mais IH cortado. Nota o seguinte, se eu fizer H cortado tendendo a zero, eu vou restaurar a mecânica clássica. Então, tá aí um critério, né, para você passar da mecânica quântica para a mecânica clássica. É fazer o limite com H cortado tendendo a zero. Vamos brincar com essa álgebra? Vamos. Mas antes vamos dizer o que é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger está aqui, ó. Essa equação Hψ, esse Psi aí é a letra grega. O Psi é a letra grega. E é a energia. Hψ é Psi, tem um nome, né? Quem estudou álgebra, é a equação de alto valor. Então, esses são os altos valores de energia. E o Psi escreve o estado quântico. O estado quântico, então, ele evolui dessa maneira. É uma onda, porque isso aqui é a representação complexa de uma onda, né? Exponencial de menos I é T dividido por H cortado. E a questão, portanto, é saber a parte independente do tempo. Portanto, vamos tirar aqui, ó. E
já sabemos a evolução temporal. Vamos colocar agora aqui só o psi dependente do x. Certo? Fica assim. A parte dependente do x, dependente da posição, satisfaz essa equação chamada equação de Schrödinger independente do tempo. Ok, olha aí a equação do Schrödinger. Então ficou Hψ igual a Psi. Sendo que não é toda a solução dessa equação que é aceitável fisicamente. Ela precisa satisfazer um critério. Quando o x vai para o infinito, numa distância muito grande, ela tende a zero. Então a função de onda não existe. Se você fizer o módulo quadrado, aí já foi Born, não foi mais Schrödinger, Born, em 1927, deu uma interpretação probabilística. Significa a densidade de probabilidade de encontrar partícula em torno de uma reta x e menos x. Olha só, se for de menos infinito mais infinito, vai ser a certeza de encontrar a partícula, né? E existe a teoria de probabilidade, também se estuda a teoria de probabilidade. Então é importante saber um pouquinho de álgebra, de probabilidade, de mecânica clássica, para entender mecânica quântica. Aqui a gente está simplificando, né? Vamos falar da aplicação. A aplicação para o oscilador. Olha aí a molinha. Eu puxo a molinha, a massinha na molinha e solto, ela vai oscilar em torno da posição de equilíbrio. Então essa energia varia continuamente. A energia dela no x igual a zero vale zero. Por quê? Porque a energia é x quadrado, ou seja, a energia potencial é o meu de m ômega quadrado x quadrado. Frequência. E o x é a deformação da mola. Certo? Então, se for desenhar uma parábola aqui, né, vai variar. A parábola vai ficar assim, ó. O x quadrado é uma parábola. E varia assumindo qualquer valor. Sendo que em mecânica quântica, quando a gente resolve essa equação, vai obter a energia satisfazendo a certos valores. Vamos colocar aqui N. Vamos colocar Hψn igual a Nψn. Esse N aí pode ser 0, 1, 2, 3, no caso do oscilador. Então, quem identifica então o H, né, o sistema é o H, esse H é a energia, operador energia total, chamado, olha lá, energia cinética mais energia potencial, que a gente chama simplesmente de potencial em física. Então, o potencial aqui identifica o sistema. Se é x quadrado é porque é o oscilador que fica oscilando assim, né? Fica assim, ok? E agora, resolvendo, a gente vai ver que as energias agora vão ser discretas, ou seja, quantizadas. É a ideia da mecânica quântica. E de uma maneira simples, sem usar o formalismo de derivada, de integral, a gente vai definir A mais, como m ômega dividido por 2h cortado, raiz quadrada disso aqui, multiplicando x. O mais ali aqui é menos. 1 sobre 2mh cortado ômega raiz quadrada vezes o P, ok? E com menos aqui fica mais. Então faço o produto A mais A menos. Substituindo x em termos de P, eu vou encontrar que A mais A menos é A menos A mais 1. Então o problema da dinâmica da mecânica quântica vai virar um problema de cinemática desses operadores A mais A menos. Então, quando eu substituir aqui a energia P quadrado em termos de A mais A menos, vai ficar simplesmente assim. A mais A menos mais a energia que sobrou aqui, H cortado ômega sobre 2. Vamos resolver agora? Vamos. Vamos resolver para o estado fundamental, que é o estado de menor energia. O estado de menor energia, classicamente, é zero, né? Porque faço x igual a zero, dá zero. Mas, quanticamente, a gente vai ver que ainda existe uma energia, mesmo no estado mais baixo. Por exemplo, você coloca um copo d'água na mesa, a água pode estar vibrando ali. A água pode estar vibrando e você não vê no mundo invisível, né? E aqui a gente vai encontrar esse valor. Como? Eu vou aplicar esse H aqui. Eu vou admitir que esse A menos aniquila o estado fundamental.
Quando ele aniquila o estado fundamental, vai sobrar somente H cortado ômega do lado esquerdo. E do lado direito é zero, que eu estou no π0, atuando no π0. A menos no π0 vai dar zero. E aí sobrou é zero, que é a energia do estado fundamental. Segura lá agora, Vinícius. Focando aqui no quadro. Vamos apagar agora essa parte aqui, ó. Vamos apagar. E vamos mostrar agora como fica os níveis de energia para... Aí tem que estar aqui, não, Vinícius? Mostrando, aí dá para mostrar? Então, vamos resolver. Estado fundamental. O estado fundamental, em mecânica quântica, é o estado de menor energia. Vamos encontrar. O estado fundamental é caracterizado por π0 e E0. Então, vou atuar agora o H, que está aqui a mais a menos, no estado fundamental. Então, H, π0, vai ser A mais A menos, mais H cortado ômega sobre 2, atuando no π0. Isso é igual a E0 π0. É a equação do Schrödinger. Acontece que esse A menos vai atuar aqui e vai ficar assim agora. A mais A menos π0 mais H cortado ômega sobre 2 π0 igual a E0 π0. Assumindo então que o nível mais baixo é aniquilado por A menos, dá zero, vai sobrar somente esse termo. Portanto, a gente chega à conclusão que a energia do estado fundamental é H cortado ômega sobre 2. Está aí o nível mais baixo. Quer dizer, mesmo a temperatura ambiente, né, você tem o copo d'água vibrando, só que você não vê. Ele está oscilando, as moléculas H2O da água está oscilando. Essa é a energia mínima. Quanticamente é diferente de zero. Classicamente é zero. E assim você usando a álgebra, você vai encontrar que a energia é N, generalizando, vamos encontrar que N é igual a H cortado ômega, vamos botar aqui, N mais meio, multiplicando H cortado ômega. Onde esse N pode ser 0, 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos fazer então uma visão clássica da energia do oscilador, que é o V de x, e na horizontal a gente coloca a variável independente, no caso é o x. Como é proporcional a x ao quadrado, né? Isso aqui é o meio de kx ao quadrado, então vai ser uma parábola, não é isso? Uma parábola. A parábola passando pela origem. Olha só. Uma parábola centrada aqui na origem. Essa barriguinha aqui não tem. Tá, mais ou menos assim. Aí ficou melhor. Aqui é o zero. Aqui são os pontos de retorno. A e menos A. Então o oscilador, né? Todo mundo aprendeu isso no ensino fundamental, né? X quadrado satisfaz uma equação de segundo grau. No nono ano você vê isso também. E no ensino médio trata como uma função. Para construir o gráfico, você dá valores. X igual a A, vai ser o meio de K A ao quadrado. X igual a menos A, também o meio de K ao quadrado. Então tem o mesmo valor em menos A e A. E quanticamente, o que é que está dizendo aqui? Que a energia é discreta. Ela é quantizada. Ou seja, aqui eu tenho um E0, que é H cortado ômega sobre 2. Ok? Então, o próximo nível é com N igual a 1.
Vamos fazer. N igual a 1 significa o quê? 1 mais meio. 1 mais meio, você tira o mínimo muito comum, né? Que é 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Dá 3 meio. 3 meio H cortado ômega. Portanto, assim você vai ter infinitos níveis de energia. É proibido ter energia entre um nível e outro em mecânica quântica. Classicamente, a energia mínima é zero. Quanticamente, a energia mínima é diferente de zero. É chamado de estado fundamental. E aqui são os enésimos estados excitados. Para cada valor de N, você tem um nível de energia. Isso é mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, a energia é quantizada, é discretizada. Voltando agora aqui, Vinícius, você quer fazer alguma pergunta? N seria o número de pacotes de energia que a matéria tem, né? Que o átomo tem. Deixa eu mostrar teu rosto aqui, Vinícius. Faz a pergunta aí. Vinícius fazia engenharia civil, mudou para ciência da computação e está descobrindo o mundo quântico. O que poderá acontecer? O que poderá acontecer? Pergunta aí, Vinícius. N seria o número de pacotes de energia que a matéria recebeu, que ela tem guardada. Exatamente, aqueles pacotes, quanto de energia, é o quanto. H cortado ômega sobre 2 é um quanto, né, de energia. No caso lá da luz, quando a gente estava falando da radiação, né, incidindo na superfície metálica, aquilo, então o Einstein chamou de partículas, na verdade são pacotes de energia, como você está dizendo, e cada pacote de energia não tem massa, porque a luz não tem massa. Então o fóton não tem massa, é uma partícula de massa nula, mas tem energia. Tem energia, tem muita energia. Né? Então aí são os níveis de energia. E a gente chega à conclusão que a equação de Schrödinger fornece a energia quantizada. Tem um limite para esse nível de energia? Aqui não, o N varia de zero, o N aqui, ó, os níveis de energia, de zero até infinito. São valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem vários níveis, né? Vários níveis de energia. Agora é proibido ter energia entre um nível e outro. Sim. É aquela analogia da escada, né? Você não passa de um degrau para outro na escada, você não vai pisar nunca entre um e outro, porque senão cai. Né? Então é assim que se comporta a natureza. Então a mecânica quântica, ela é um pouco diferente da mecânica clássica, porque aqui você tem a probabilidade. Existe a probabilidade de encontrar o estado num certo nível de energia. No primeiro excitado, é 3,5 de H cortado ômega. E assim, foi provando que a energia mínima era diferente de zero, que Einstein conseguiu provar o movimento browniano. O Einstein, na verdade, ele fez a proposta só do efeito fotoelétrico. Né? Sim. Ele fez a proposta do efeito fotoelétrico e depois ele abandonou a mecânica quântica. Ele contribuiu para o tamanho das moléculas, no estado sólido também, ele estudou bastante, mas sendo que ele começou a ficar contra. Segura lá. Ele ficou contra essa teoria. Ele falou a famosa frase: Deus não joga dados. Ele não gostou dessa ideia, que na verdade a ideia de probabilidade não foi Schrödinger que deu, né? A probabilidade foi o Born. Born em 1927. Schrödinger aqui é 1926. 1926 aqui. 1926. A equação de Schrödinger. Então a interpretação probabilística veio depois. E você, quando encontra o πc, a solução da equação de Schrödinger, você encontra a amplitude de probabilidade. De quê? De encontrar a partícula. O módulo quadrado é densidade de probabilidade. Se você faz a integral, é a probabilidade. Isso aí já é no nível universitário. Você entende também, que você já viu cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 também. Então ali você pode aplicar
E se você faz o cálculo e der infinito, aquela solução é uma solução matemática, mas não é uma solução física, porque probabilidade tem que ser um número finito, não pode ser um número infinito. Então tem que dar um número, tem que saber o valor. E é no máximo 1. No máximo 1. Não pode dar qualquer valor entre 0 e 1. Não pode dar valor divergente, infinito. Então a gente diz que aquela solução psi que diverge é uma solução matemática, mas não é aceitável fisicamente. Então a mecânica quântica, na discussão de Schrödinger, é baseado na energia não relativística. Por isso que a gente chama mecânica quântica não relativística. Existe a teoria relativista. O trabalho que você viu, que eu estava corrigindo aí, né, como árbitro, esse trabalho é mecânica quântica relativística. A equação lá não é a equação de Schrödinger, é a equação de Dirac, formulada também em 1927. E é uma união da teoria da relatividade de Einstein com mecânica quântica. E o Einstein ficou muito chateado. Bohr, muito esperto na época, conseguiu construir um instituto, conseguiu dinheiro, muita dificuldade no início, mas conseguiu construir um instituto e ficou famoso aquele instituto. Era o Instituto do Mundo Quântico, na Dinamarca, em Copenhague. Por isso que muita gente fala, o professor trabalha muito com a teoria de Copenhague. Copenhague, lá na Inglaterra, onde o Bohr convidou Heisenberg, contribuiu bastante, Heisenberg, e o Einstein não podia ouvir um debate que ele ia lá para protestar. Morreu não aceitando a mecânica quântica. Então, uma teoria fantástica, a mecânica quântica, responsável pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia no mundo, né? Hoje tem os supercomputadores. O meu amigo professor Aécio, um abraço aí. O professor Aécio trabalha com esse casamento aí da mecânica quântica e o computador. O computador quântico, né? Existe muita especulação ainda. Não tem ainda ele funcionando. Quando conseguir, realmente... E no início sempre é assim. Está aí a célula fotoelétrica dando retorno para muita gente, né? Dinheiro, muito dinheiro. Então o pai da eletricidade foi o Faraday. Faraday não gostava de matemática, mas ele gostava de experiência. E ele conseguiu mostrar que variando o fluxo magnético dentro de uma espira condutora, mesmo sem estar ligada a nada, vai gerar uma corrente elétrica. Então ele fez vários experimentos e a rainha da Inglaterra convidou Faraday, pai da eletricidade. Ele conseguiu a sua descoberta já em 1834, bem antes da mecânica quântica. Então, e a rainha perguntou, mas para que serve tudo isso? É fantástico, professor. Serve para quê? Ele respondeu em poucas palavras. Para vocês cobrarem imposto. E não foi isso que aconteceu. E não é isso que a gente está fazendo hoje com a energia, né? Se espalhou e todo governo cobra seu imposto. Se bem que tem uma notícia aí nessa pandemia, né? Está congelado, não vai ter aumento de energia elétrica esse ano mais. Independente do pico acontecer e a pandemia desaparecer. Até o final do ano não se tem mais aumento da energia elétrica. Isso é uma notícia boa para o trabalhador. E estamos aqui ao vivo, olhando lá na live, quem está lá, quem está lá. Vamos subir aí para ver quem está aí. Deixa eu... Vamos lá, rapaz. Olha a minha amiga Lúcia Rolim. Aê, Lúcia, está longe, está em Cajazeiras. Tem mais aqui o Nalisson, o grande Nalisson. Oh, rapaz! Vai lá, Nalisson, faz a pergunta aí. O Nalisson é estudante de física, muito dedicado, muito aplicado, lá na UFCG Campus Cuité, e mora em... Onde é que você mora? Pelo amor de Deus, bem pertinho de Cuité. Nova Floresta, que surgiu já caso lá, né? Caso de novo coronavírus. E tem mais aqui a Mari Rodrigues. Mari Rodrigues é uma das primeiras alunas formadas aqui na Universidade Aberta, em matemática. Aqui, mostra lá, mostra aí, olha lá. Mari Rodrigues, na verdade é Marilene. O nome dela é R-I-N, né? Pouca gente
tem esse nome. Muita gente tem Marilene. Então tá aí, ó. Acompanhando aqui. Apareceu agora a Jaqueline. Jaqueline tá ali. E tem aqui curtindo tem muitos, rapaz. Olha só. Tem aqui Jaqueline entrou agora. Tem o Marcos Almeida, estudante de física também, muito aplicada de Barra de Santa Rosa. O Emerson se formou lá em Cuité, o FCG Campus Cuité, levando, né, a ciência para o Curimataú paraibano. E tem muita gente aqui, a Juan, tem aqui, deixa eu colocar aqui pertinho para eu registrar os agradecimentos aí. As pessoas que estão aqui curtindo, vamos ver a lista. Olha lá. Edinalva José, foi Edinalva Nascimento, lá pertinho de Isaías, chama Isaías aí, não apareceu Isaías ainda. Bolsista quilombola, tá de parabéns, Edinalva, bolsista quilombola, juntamente com Isaías, né? Tem mais gente, tem Simone, tem Daiane, também bolsista quilombola, Iris, de Caiana do Agreste. E quem mais aí, tá faltando dizer, Vitória, Maria Vitória, um cheiro, Maria Vitória, bolsista quilombola, filha de Cida, isso, lá no quilombo Caiana dos Crioulos, de quarentena, acompanhando aqui a nossa live. E tem mais gente, agora vai dar para ver todo mundo. Aí a Raminha Evangélica, Severina Pacheco, Josi Monteiro. Tem mais aqui, tem mais. O Augusto, Vaniele, olha aí, Vaniele também acompanhando, rapaz, olha só, muita gente aqui. O Aloysio Guerra, o homem do cartório aqui de Alagoa Grande. E Luiz Gomes, cara, Luiz Gomes lá de Nova Floresta, pertinho de Nales, aí, como é que tá essa situação aí, rapaz, esse inimigo invisível aí. Já passou por Nova Floresta. Aqui em Alagoa Grande está terrível. 30 casos, 3 recuperados. E o Emerson Nóbrega, vou mostrar aqui, ó. Emerson Nóbrega aqui, ó, acompanhando. Maria de Fátima, André Silva. Tem uma galerinha aí, ó. O Laércio Sobral também. O Laércio Sobral do Triunfo. E aqui tem Eliette Macena, filho de Chico de Adolfo, rapaz. Olha aí, ó, o Chico de Adolfo que vem de Laranja Bahia há mais de 60 anos. Tem o Bruno Emiliano, Tarcísio Torres. Ô, amigo Tarcísio, também formado em Física de Barra de Santa Rosa. Tarcísio. Isaac Ferreira. Mari Rodrigues, já falei. Juan Adelmo. Sandra Silva. Josuel Silva, Alexandre Ferreira, Raquel Almeida, querida Raquel, também formada. E aí o Igor tá de gravata, será que ele casou, rapaz? E aí Igor tava na live lá da reunião da unidade acadêmica de física, comentando que os alunos estão querendo anular o semestre. O que é que você acha dessa proposta de anular o semestre? Você, primo, fica ali, assim, falando aqui. Os estudantes da UFCG protestando, querendo anular o semestre devido a um momento difícil que a gente está passando, né, devido à pandemia do coronavírus. O que é que você acha? Mas eu não acho muito certo, não. Melhor continuar, né? Sim, vamos ver o que vai acontecer daí pra frente, né? O melhor seria não anular, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? E você está conversando com seus amigos, os alunos do curso de Ciência da Computação, Isaías, por exemplo, bolsista quilombola, o que é que ele diz? Faz tempo que eu converso com ele, né? Mas o pessoal também não está muito... Mas você já ouviu falar nessa história que os alunos estão querendo... Já ouvi falar. Mas eu acho que ainda está muito cedo para falar, tomar uma decisão, tomar né? uma decisão desse tipo, né? Porque eu acredito que vai cair, vai chegar ao pico e vai desaparecer essa onda aí toda, né? A gente tem que ver. Tem muitos políticos também tirando proveito, né? Porque a universidade já ficou esse tempo já parada, né? Que eu saiba.
Já teve tempo de greve que teve... Ah, sim, a universidade sabe contornar muito bem. Sabe contornar. É verdade, é verdade. Tem que ver como é que vai ser isso aí. Que a gente também não sabe até quando vai ser isso. E a aula à distância, o que é que você acha de ter aula semipresencial? Semi-presencial. Ou seja, você em casa assistindo aula. O que é que você acha? Não foi feita essa pergunta? Foi. Você respondeu o quê? Depende muito do curso, né? Eu não acho que dê muito certo, não. Isso aí vai ser meio que como se diz? Vai substituir, assim, vai ser não vai ser realmente uma solução, vai ser algo colocado ali meio nas coxas, porque não vai substituir o estudo em sala. Não, Né? a minha preocupação, Vinícius, você que é expert em computação, né, é que nem todo mundo tem as condições que você tem. Tem Em isso. casa, sua mamãe e seu papai têm computador e você é estudante de computação. Então, é diferente da Universidade Aberta em Alagoa Grande, que tem lá os computadores, os alunos vão lá e ficam acompanhando a aula de longe ali naquele lugar. Sim. Mas e o aluno que está em casa? O aluno que não tinha dinheiro nem para lanchar? Tem A situação é delicada. Tem muita gente que não tem então, o acesso que a gente tem à internet, né? A democracia diz o seguinte, se tem 2 ou 3 prejudicados, então não pode. Não pode. Realmente. Porque não dá. Não vai. Aí, então o reitor certeza Vicemário está na expectativa, o diretor da UFCG, o diretor José Justino também, o coordenador Jair, coordenador administrativo também, está todo mundo preocupado, e os coordenadores de curso também, e os próprios funcionários. Né? A situação é em definição, prorrogada até o dia 15. Até o dia 15. Até o dia 15. Dia 15 de junho. E poderá ser prorrogado novamente. Se não ocorrer o que a gente está torcendo para acontecer, que é a pandemia chegar ao pico e começar a cair, né? É o achatamento da curva que se diz. Né? Uhum. É isso. Segura lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tem o Anselmo Neto ali. O Anselmo Neto também acompanhando. Por aqui, Vinícius. Deixa eu ver aqui quem é que está ali acompanhando. Deixa eu baixar aqui. Tem mais. Aí sumiu. São 41. Não consegui dizer o nome de todo mundo, não. Mas tem 41 aqui curtindo esse bate-papo. No finalzinho, já falando sobre o problema, a dificuldade. Verônica. Tá aí. Não, é Veronilda Macedo. O Rick Ale, aí o Rick, e o Javes, graduado, professor de Física da Escola Orlando Venâncio. Valeu, Javi aí, Javi gostaria de fazer também homenagem ao Dia da Física, né? Foi ontem, teve várias... O William acompanhou ontem, eu estava vendo, o William acompanhou várias palestras, o quilombola William Santos acompanhou as lives. E tá aí, né? Estamos aqui, o Isaac Ferreira. O Marco Almeida. Bota quente, professor, enquanto. Olha aí o Marco aí. Revisando, né, Marco? Aí, relembrando aí os tempos de sala de aula. Reinaldo Fonseca. A turma de quântica esse ano na UFCG tem poucos alunos. Rapaz. Se faltar um aluno, vai faltar 50% da turma. Segura lá. Não, na verdade é 100%. 100%. Só tem o Jonathan, né? Esse ano lá. E você, Marco, você, Javes, seja nosso convidado para assistir às aulas de mecânica quântica. Eu estou lá ministrando a aula de mecânica quântica. Tem um livrão aqui para vocês conhecerem. Dá para ver o livro lá? O livro A Textbook of Quantum Mechanics, do orientador, do meu ex-orientador do mestrado, o Matheus, e tem outro autor, Venkatesam. Então foi orientador de Jabunatha Jaramã, foi meu orientador do mestrado, onde aprendi muito com ele sobre teoria de grupos aplicada à mecânica quântica. E no doutorado
Aprendi com Vaidia outras técnicas, né? Supersimetria, eu aprendi estados coerentes. Supersimetria já aprendi com Jaramba também. Estados coerentes no doutorado. Funções de Green, também você pode resolver a equação do Schrödinger usando a técnica de funções de Green. E existe também a técnica de integral de trajetória de Richard Feynman. É o Ashok Das, o Fer Ashok Das, vê lá se está vendo. O Ashok Das escreveu. A ideia é bem interessante. A ideia da integral de trajetória de Feynman foi a estrela da física na década de 50. Richard Feynman, olha mesmo, ele imaginou o seguinte: se você não sabe qual o caminho que o elétron vai, então o elétron não dá para saber. Pela relação de incerteza de Heisenberg, né? Encosta aqui, relação de incerteza de Heisenberg. Aqui, por favor. Relação de incerteza, ΔX, ΔP, maior ou igual a H cartado sobre, quando é o estado mínimo, né, de incerteza, é igual. Aqui tem uma desigualdade. Então, o que acontece? Se você tiver certeza da posição da partícula, qual é a incerteza? Você localizou o elétron, está aqui o elétron. Qual é a incerteza? O ΔX é a incerteza na posição. O ΔP é a incerteza no momento. Então, eu posso escrever a equação ΔP igual a H cortado sobre 2ΔX. Não posso? Na incerteza mínima, eu posso fazer isso. Então, eu posso dizer aqui, ó, que ΔX, a incerteza vai ser H cortado dividido por 2ΔP. Ok? Isso significa que eu localizei o elétron. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar que eu medi o momento linear, a velocidade do elétron. Então, eu quero saber o ΔX. O ΔX vai ser ΔX igual a H cortado dividido por 2ΔP. Mas o que é isso? Se eu tenho certeza que eu medi a velocidade do elétron, quanto é que vai ser o ΔX? A incerteza vale quanto? Se eu tenho certeza da velocidade. A incerteza no momento vale quanto? Eu tenho certeza. Zero. É zero. ΔP vai ser zero. E pode? Uma constante dividida por zero? Não pode. Então, fica indefinido. A incerteza vai para o infinito. Ou seja, não dá para medir exatamente a posição e a velocidade do elétron. Isso é mecânica quântica, é assim que se comporta a teoria. Não é porque você colocou uma luz em cima do elétron e alterou o estado do elétron. É a mecânica quântica que é assim. Ela traz esses dados embutidos que muita gente fala. O próprio Feynman disse: quem disse que entendeu mecânica quântica está mentindo. Ele não gostava muito. Não. E a maioria dos professores que faz mestrado e doutorado não gosta de mecânica quântica. Então a ideia de Feynman foi o seguinte, cara. Eu quero partir de um ponto. Eu quero partir de um ponto A e chegar no ponto B. Vamos supor que é um elétron. E como fazer? Qual o caminho que eu vou escolher? Qual o caminho? Ah, é? Você não sabe não qual o caminho? Se você escolher, perde a informação do momento. Não é? Então não dá para escolher. E o que é que você faria? O que você faria, Vinícius? Aí, para ir do ponto A ao ponto B. O elétron parte do ponto A para o ponto B. Eu coloquei ali 4 trajetórias. Sim. 4 trajetórias. E como é que a gente resolveu esse problema? Ele teve uma ideia intuitiva, legal, cara. Tão simples, olha mesmo a ideia simples dele. Ele somou todos os caminhos possíveis. Pronto, resolvido o problema. É o Feynman, né? E tá aí, né? A teoria aí chama integrais de trajetórias. Integrais de trajetórias em mecânica quântica, né? E é muito interessante. Eu comecei a estudar isso na iniciação científica. Na iniciação científica com o professor Valdir, professor Dr. Valdir, que hoje é o coordenador do curso de mestrado e doutorado da UFPB,
Valdir Bezerra foi meu orientador de iniciação científica quando eu estava terminando o curso e fez a proposta para a gente estudar integrais de trajetória em mecânica quântica. Legal, né? Então, a ideia, o que você achou da ideia do pai, Vinícius? A ideia, né, cara? Você não tem certeza qual é, então soma todos os caminhos possíveis. Meter um somatório ali. Aí tem que resolver mesmo agora. É interessante. Então, aí, encerrando essa palhinha aqui, mecânica quântica é muito importante na física e graças à mecânica quântica a gente tem o desenvolvimento tecnológico no Brasil e no mundo. Vamos falar também das linhas de pesquisa. Eu trabalho, então, como eu já falei, né, aprendi um pouquinho de supersimetria e mecânica quântica, de estados coerentes em mecânica quântica. São os estados quânticos do laser. Quando você fala aqui, isso aqui é um laser, o apontador laser. Isso é um aparelho. Agora, a radiação que sai aqui é uma radiação bidirecionada. Então, sai, olha mesmo, bem concentrada a radiação. Acontece que aqui dentro, olha a Renan chegando ali. Aqui dentro, Renan, tem uma caixinha aqui, ó. Então, você coloca aqui um meio aqui dentro para excitar. Depois de excitado, o átomo, quando está excitado, ele emite um fóton. E tem a emissão agora estimulada. E aí ele volta e excita também. Então fica batendo dentro da cavidade. O laser mais simples seria 2 espelhos. Você faz um pequeno orifício para sair a radiação. Aí aquela radiação que sai são os estados coerentes. É a mecânica quântica que explica. São os estados quânticos do laser. Então estudamos isso também, estados coerentes. Estudamos também funções de Green em mecânica quântica. Você resolver a equação de Schrödinger através da técnica de funções de Green. E teoria de grupos em mecânica quântica. Muito interessante, né? A teoria de grupos. Muita aplicação na física, na química. E tem, de um modo geral, né, em todos os livros, texto tem como resolver uma equação diferencial de segunda ordem. É o caso da equação de Schrödinger. Na física, a gente resolve no máximo a equação com derivada de segunda ordem. Tem as leis de Newton com derivada de segunda ordem, que é na aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. E a velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, ficou derivada segunda da posição. Certo? Então, é isso. É equação com derivada de segunda ordem no máximo. Já na matemática, né, tem Célia aí, tem muita gente na matemática, o Aloysio, né, e que resolve, Jesus, Maria de Jesus também, resolve equações com derivada de ordem superior. A gente não precisa se preocupar com isso. Então você vê, o problema da física pode ser resolvido de diversas maneiras, usando agora a ferramenta da computação, Vinícius, sua área aí, né? Você trabalha em computador. Então você pode usar a técnica. Aí me lembro do meu amigo Miranda, que teve problema seríssimo, problema de coração. Um abraço aí para Miranda, está se recuperando. É de arrepiar. Estava sempre lá na luta e montou um super computador lá, veio gente de fora de São Paulo para explicar como funcionava. E é um recurso muito poderoso, que ele faz parceria com o professor Newton e também tem o professor Luiz que trabalha nessa linha também, usando muitos corpos. Aí você usa a ferramenta do computador. Então o computador veio para ajudar. Tecnologia é importante. Por exemplo, para você construir uma superfície em 3 dimensões. Resolver uma equação usando o computador também. Pode ser um cálculo numérico. Você não tem um valor, mas você encontra alguns valores, né? Não tem uma função explícita, você encontra alguns valores. Isso é pesquisa. Você faz isso, obtém um resultado novo, publica. Mas se você tem um modelo, uma proposta nova, um método novo, você pode aplicar e conseguir publicar também. Aplica para os casos conhecidos, o oscilador, o átomo de hidrogênio, e assim é a ciência, né? Observando, comparando, fazendo os cálculos. Estamos aguardando o retorno para a mecânica quântica não relativística, né? No curso de física, da licenciatura em física, em Cuité.
E também a turma de instrumentação 2. Instrumentação, houve uma mudança agora na UFCG, em Cuité. Instrumentação 1 era mecânica, a 2 termodinâmica, óptica, na verdade era mais ondas, né? E ficou na 1. E a 3, eletricidade, magnetismo e física moderna, na 4 ficou na 2. Eu estou, portanto, com a 2, que é a 3 e a 4 anterior. E o livro é esse aqui, ó. Olha lá, você que está aí acompanhando, igual aí, divulga aí, ó. É Física Moderna Experimental. Vê lá se está aparecendo o livro. Física Moderna Experimental, muito interessante, muito didático. Então ele tem aqui, ó, olha a onda aqui, a eletromagnética aqui, a onda na corda. Ele tem também como você medir o fio, a espessura de algo pequeno, fino, como o fio de cabelo, né? Você usa uma parede aqui, a ponteira laser, e joga em cima, vai ter a difração e a interferência na parede. E você encontra, então, a espessura do fio de cabelo usando a tecnologia do raio laser. Obrigado aí pela paciência de todos e até uma próxima oportunidade. E ontem foi o dia da física e hoje a gente deseja um feliz dia, já passou, né? Um feliz mês da física. Vamos comemorar enquanto a gente está de quarentena. Feliz mês aí para todos os físicos da Paraíba, do Brasil e do mundo. Obrigado. Vai lá, Vinícius. Um abraço para quem abraça e um beijo para quem é beijo. A sexta-feira de meio-dia vamos ter Informativo GEMAG, também na live. Já tirou aí? Isso. Agora, vamos botar aqui e vem aqui, ó.